Irmãos, antes de começarmos o capítulo 3, na verdade, darmos continuidade, né? Que inclusive foi dado também no domingo, né? O capítulo 3 de Colossenses, ele antecipou um pouquinho, né? Ele foi lá para o final do capítulo 3, né? Falando sobre os servos. Muito boa a mensagem de domingo também. Antes, muito bom, né? Aliás, tem sido muito bom, as mensagens têm sido como Deus tem falado com a igreja dele, né? Quem tem ouvidos ouça, né? Como diz lá em Apocalipse. Antes de entrarmos na palavra, não, em Colossenses, eu não sei se vocês chegaram a ver o que tem acontecido lá na China, lá, eu não estava sabendo, né? Essa semana que eu saiu uma matéria, acho que foi na Record, vi pelo YouTube, né, depois, acho que foi uma semana atrás, que eles estão proibindo lá a igreja, eles estão proibindo lá de falar de Jesus. O presidente lá, eu esqueci o nome dele, eu sei que eles têm muito, humanamente falando, né, muito abaixo de Deus, eles têm muito poder, né, financeiro, poder aquisitivo. Alguns que proclamam o nome de Cristo, né, estão sendo presos, alguns já assumiram, né, eles estão limitando, eles não estão permitindo mais ensino online, por exemplo, se fosse fazer a escola da Bíblia lá online, não ia permitir. Eles estão controlando tudo, tentando, né, porque quem controla tudo, na verdade, é o Senhor. Mas eu não sabia dessa informação, eu falei, caramba, eu sabia da Coreia do Norte, né, que era muito pesado, a Nigéria também, está tendo esse tipo de problema, né, não deixando, e agora a China está pegando pesado com isso, né, então, eu não sei se tem igreja de Cristo lá na China, né, deve ter, né, então oremos, né, deve ter irmãos lá tentando pregar Cristo, né, deve estar passando por uma dificuldade nesse sentido. Às vezes a gente fala aqui, né, que não tem mais esse problema, né, como tinha na igreja do primeiro século, mas ainda existe. Tem lugares, nações, né, que os seus líderes, né, estão proibindo a entrada da palavra do Senhor, né, estão congregando alguns escondidos, né, ele fez um aplicativo lá para poder, tudo que eles fizerem tem que ter essa autorização dele para poder fazer. Negócio punk mesmo. Eu falei, caramba. Então, graças a Deus, né, por que eu olhei nessa matéria, por que eu vim trazendo isso? Porque a gente tem a liberdade, né? Graças a Deus nós temos a liberdade de adorar o Senhor aqui, de falarmos da palavra dele, né? E às vezes a gente não valorizamos isso, né? Eu falo por mim mesmo, né? A gente não dá o devido valor às vezes por tanta riqueza que a gente tem, né? Tanta oportunidade que a gente tem de aproveitar e estudarmos a palavra, cultuarmos ao Senhor, né? Ainda isso não acontece aqui no Brasil, esperamos que não aconteça, mas nós temos essa liberdade estudarmos a palavra, né? Então, se fôssemos, um exemplo, né, enviar alguém para lá, ou fosse alguém para a China um dia, né, para começar um trabalho, ia estar passando por certa dificuldade, né? E Jesus já tinha falado em relação a isso, né? Então, e todos esses que proíbem, né, o evangelho, a palavra do Senhor, vão prestar conta um dia com o Senhor, né? Então, há uma briga, uma guerra de vaidade muito grande nessa parte aí, mas eu não sabia essa informação. A China está pressionando lá quem proclama o nome de Cristo. Alguns já assumiram, alguns não têm um paradeiro, alguns tomaram documentos, foram presos, o negócio está apertado lá, está pegando. Mas é isso aí, meus irmãos. Vamos voltar aqui para Colossenses, porque o apóstolo Paulo, nós comentamos isso nas aulas anteriores, no capítulo 1, no capítulo 2, ele dá uma aula, né, muito boa em relação a Cristo Jesus, né, mostrando quem era o cabeça da igreja, né, mostrando quem é a nossa autoridade, quem nós devemos seguir, quais os ensinamentos que nós devemos usar, quem é a nossa maior referência, né? Cristo Jesus. Mas somado Cristo Jesus, né, agora em nós, tem um resultado, né? Não sei se você já parou para pensar nisso. Nós quando aceitamos a Cristo, nos batizamos, confessamos a Cristo, aí nós recebemos o Espírito, né? Aí a gente coloca lá, né, mais Jesus, né, mais o Espírito, mais agora o William, né, qual que é o resultado que está saindo, qual que é o fruto que está dando, qual que é a conta, o final dessa conta, né? É isso que acontece em Colossenses, no capítulo 3, Paulo vai falar muito sobre isso. Agora nós estamos unidos com Cristo, agora é necessário ter um resultado, é necessário agora o que nós recebemos, isso frutificar, né, porque tem que ter um resultado, irmão, e tem que ser um resultado positivo. Recebemos Cristo Jesus, né, agora, e Paulo vai falar diversas áreas aqui, ele vai falar em relação, nós falamos aqui, né, sobre
a nossa mortificar, né, a mortificação da nossa carne, né, as lutas da nossa carne, falou os nomes de pecado. Agora ele vai olhar e vai falar com os irmãos Colossenses sobre o comportamento, né, dentro do corpo de Cristo, uns irmãos para com os outros, né, ele vai falar sobre perdão, ele vai falar para que não mintais uns aos outros, né, depois ele vai falar sobre casamento, e ele vai falar, como o nosso irmão trouxe a mensagem aqui no domingo, sobre os servos. Né, então, só no capítulo 3 de Colossenses, se pegar para estudar o Colossenses 3, se a pessoa não entender o que é conversão, aí fica difícil. Se você ler, tem para todas as áreas da nossa vida, para o filho, para o pai, para o marido, para a esposa, para o servo, para tudo quanto é tipo de área. O pecado, ele vai dar o detalhe de cada pecado, ele vai falar, citar cada pecado. Então, o Colossenses, a gente às vezes olha assim, um livro, uma carta curta, mas um conteúdo muito, muito importante, muito grande mesmo, né, que o apóstolo Paulo vai relatar. E hoje a gente vai para o versículo 10, nós paramos, na verdade, no versículo 10 semana passada, né? Vocês querem comentar alguma coisa ainda da semana passada? Vocês lembram? Os resultados dessa união. Qual é o resultado da união sua com Cristo? Qual é o resultado da minha união com Cristo? Né? Essa conta aí tem fechado? Né? Será que esse resultado final tem, ou pelo menos ainda não é o final, né? Mas tem agradado ao Senhor até aqui? Né? Então, eu vou ler novamente o versículo 9, para a gente dar continuidade, vamos parar no 11, depois vamos continuar a partir do 12, tá? Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Eu não sei se vocês lembram, a gente falou sobre o pleno conhecimento, em alguma das aulas aqui, não falamos? O que seria, irmãos, o pleno conhecimento? Que pleno conhecimento é esse que Paulo está falando? Eu vou ler novamente. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. O que é ter o pleno conhecimento? Como é que eu chego ao pleno conhecimento? Por que eu preciso ter o pleno conhecimento? Vocês querem me ajudar aí? Vocês têm uma ideia disso? Já ouviram falar alguma coisa sobre isso? Pleno conhecimento? É um conhecimento completo, né? Ele não é parcial. Quando você tem um conhecimento de um assunto, você tem um conhecimento parcial do assunto. Mas se você for estudar aquele assunto com profundidade, você vai descobrir que ele é muito mais abrangente do que parece. Né? Sim. Por exemplo, se você vai falar de amor, né? Você fala de amor. Mas o amor é complicado, porque quando você estuda ele, você vê que ele é muito mais profundo. Sim. O amor não é só gostar, né? O amor, mas o amor é muito mais do que isso. É perdoar. Se for em segundo lugar e deixar a outra pessoa em primeiro lugar. Sim. E é difícil, né? Exatamente. E o pleno conhecimento é conhecer todas as fases de Deus. E você só vai conhecer através de Jesus Cristo. Exatamente. Vamos chegar ao pleno conhecimento, talvez um dia, quando a gente estiver já no fim. Mas vai ser muito difícil. Né? Até lá, né, soldado? Vai ser muito difícil sem parar. Tem gente que, eu já sei tudo. Né? Mas daí você vai ver que a pessoa não sabe nada. Ela pensa que sabe. Sim. É que nem uma fala de cebola, que tem várias camadas. Né? Às vezes a pessoa só tem a camada de cima e acha que é o bam. Mas depois vai ver que tem muitas e muitas até chegar aonde Cristo está. Né? É isso aí. O pleno conhecimento também, o soldado comentou, né? A pessoa fala assim, eu tenho muito conhecimento. Não, eu tenho conhecimento. E realmente, né, você vê que tem pessoas que têm muito conhecimento, né? Inclusive, eu conheci pessoas que não fazem parte da Igreja de Cristo, que ela tem muito conhecimento, mas ela não tem o pleno conhecimento, porque isso também envolve a prática, né? O pleno conhecimento é quando você, não somente você sabe, mas você também executa aquilo ali. Né? Você coloca isso em prática, você demonstra, que nem você deu o exemplo do amor.
Eu sei que a Bíblia fala, né? Quando Jesus ele fala assim, o amor, né? Amar a Deus acima de todas as coisas. Será que eu sei, eu conheço os dois principais mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar teu próximo como a ti mesmo. Tá bom. Eu careca de conhecer isso. Eu sei que Jesus ele pede isso, né? Mas e na prática, né? Então eu não tenho o pleno conhecimento, porque na verdade isso só ter o conhecimento não é muito válido, né? Se eu não colocar isso em ação, se eu não botar isso para funcionar, não vai adiantar, né? Então o pleno conhecimento também é mostrado, né? Por isso que Paulo ele vai nos 2 primeiros capítulos, né, dar uma aula sobre a pessoa de Cristo, né? E depois ele vai falar sobre os resultados da união com Cristo glorificado. Quais são esses resultados? Se isso não for colocado em prática, né, você vai morrer com o seu conhecimento para você, né? Isso envolve, isso ajuda a gente a colocar em prática também os dons, né? Você tem o conhecimento, você sabe, você pode contribuir, mas você não executa, né? Então não é somente a gente sentar, né? A gente comentou isso aqui quando falamos sobre pleno conhecimento. Eu sentar aqui, eu estou aprendendo, eu estou só ouvindo, estou me enchendo, né? Aí você vai tendo todo o entendimento, você participa de tudo, das aulas e tudo mais, você tem todo o conhecimento, mas você não consegue colocar isso em ação, né? O pleno conhecimento tem que vir a prática, né? A sabedoria aí junto com a ação também, né? Vocês querem falar mais alguma coisa além do que o Soldado falou, do pleno conhecimento? Sim, sim. Ele não quis o pleno conhecimento, né? Mas é que ela não mostrava o plano completo de Deus, né? O pleno. Sim, A lei era limitada. Então, como ela era limitada, ninguém naquela época tinha pleno conhecimento. Eles tinham que aprender com Jesus realmente o que era ser de Deus, ser o povo de Deus. sim, E era difícil. Tanto é que quando Jesus interpela Pedro sobre o amor, sobre gostar dele, Pedro fica até nervoso, né? Você sabe que eu gosto. Mas só falta Jesus falar, mas não é esse gostar que eu quero. Né? Não é esse amor. É o sim, amor que se preocupe com a outra pessoa que vai se perder. É sim, sofrer por aquele que vai se perder e você não fez nada. sim. Foi pescar e cozinhar. Após a morte de Cristo. Eles demoraram para entender também depois, né? O pleno conhecimento. Mas todo mundo demora, muita Sim, gente demora isso aí. sim. Porque você deixar de ganhar para que a outra pessoa se salve É difícil. é difícil, entendeu? Sim, E Jesus vem e traz uma nova novidade. Porque, olha, o amor verdadeiro é esse, que você dê a vida pelo teu companheiro. Mas tem preço, né? Isso se chama justiça de Deus. Você só é justo quando você quer a salvação do mundo, não a sua salvação. sim, Porque a sua salvação você não precisa se preocupar com ela. Porque ele mesmo falou, o seu nome está escondido no céu. sim. Você já está lá garantido. Mas você só vai cravar mesmo quando você amar. Não, É isso aí. É isso aí. E o amor é um exemplo grande, né, sobre isso, né? É o pleno conhecimento. Aí você conhece, né? Ele pega Pedro para esse exemplo, né? Exatamente. Então, vocês querem comentar mais alguma coisa sobre o pleno conhecimento? O que seria ter o pleno conhecimento? O que se... Sim,
É isso aí. E ele vai falar, né, nesse texto, nesse versículo. Foi em cima desse versículo que a gente falou sobre o pleno conhecimento mesmo, no capítulo 1. Ele vai dizer assim, né? Por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar para vós e pedir que transbordeis de pleno conhecimento. Né? Vocês transbordem do pleno conhecimento. Né? Vocês pratiquem o pleno conhecimento, né? Coloquem o pleno conhecimento. Então, não adianta só a gente sabe, mas a gente não faz. A gente não pode negligenciar a palavra do Senhor. Né? E a gente acabou de falar aqui no começo, e Deus ele fala com a igreja dele, né? Ele alerta de várias formas, né? Ele vai ensinando a gente às vezes dói, né? As bordoadas vai batendo bastante, mas isso é para a gente transbordar do pleno conhecimento, né? Para a gente transmitir aquilo que a gente recebeu do Senhor, aquilo que nós temos, né? Então a gente precisa colocar isso em prática, né? Vamos para o versículo 12, quem pode ler, por favor? Versículo 12, agora Paulo vai entrar na parte mais congregacional, né? Ele vai entrar na parte mais aí da igreja, né? Ele vai falar um pouquinho sobre o perdão, né? Ele vai falar um pouquinho sobre alguma situação de um ter queixa contra o outro. Isso aqui é interessante, né? Você vê que ele trata de vários assuntos. Ele vai começar isso com a igreja, né? Quem pode ler o versículo 12, por favor? Como é que é? Repete de novo. Só os frutos aí, Ju? Revestivos, pois, com eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de nessa versão, né, que a gente está lendo, está assim, né? Misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, né? Que é mais próximo do original, né? A Bíblia que a gente lê aqui na congregação. Isso é os frutos do quê, irmãos? Mansidão, humildade. É os frutos de quem, Edilson? Fruto do Espírito, né? Isso são os frutos do Espírito. Então a gente fez a conta. Eu mais Jesus, né? O Espírito, né? Qual o resultado tem sido? O que tem saído de mim? Né? Que árvore, que tipo de fruto que eu estou dando, né? Como uma árvore frutífera que eu tenho que ser para o Senhor? Quais são os frutos que têm saído de mim? Né? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. De bondade, o Saralto resumiu aqui um pouco sobre isso, né? Você deixar de fazer a sua vontade para o seu próximo. Se tem alguma coisa que está incomodando, né, o irmão, deixe de fazer, né? O apóstolo Paulo disse isso. Praticamente por irmão você faria. E ele está falando mais para a pessoa que não é irmão. Para o ímpio, né? Precisa de ajuda. Né? Ajudar a gente é fácil. A gente ama. Mas e aí? É complicado. Você agir com misericórdia, né? E humildade, mansidão e longanimidade lá fora. Interessante que isso está enraizado na gente. Uma hora você vai acabar fazendo. Se você Sim. tem realmente quer esse espírito de Deus. Uma vez, eu vou contar uma historinha aí. Pode falar, Saralto. Que uma pessoa, aconteceu com uma pessoa. A pessoa está caminhando, voltando para casa, frio, mas frio mesmo, com aquela garoinha fina. Aí ele olha assim na beira da estrada e tem um cara caído. E a garoa caindo na cara dele. E aí? Lugar feio, ermo, né? E aí você chega porque é fácil ser cristão quando ninguém está por perto, e é fácil ser cristão quando está tudo bem, né? Aí Sim. você passa a mão na cabeça e agora? Né? Aí você vai lá, o cara está gelado. Né? E aí você vê que ele está lá porque está bem. Sim. Bem feito. Está bêbado, bem feito. Mas daí você pensa, puxa, mas vai morrer de frio. Né? E você pegar o cara, levar para casa, dar um banho, trocar de roupa, dar um café sem açúcar e mandar embora. É difícil isso aí, né? Mas seria o certo a
lá é trabalho para a mulher quando chegar em casa aí, né? Com essa Quem é torneira. esse doido? Que você trouxe essa torneira, né? Mas por isso que é bonito o casamento verdadeiro. Porque a mulher não vai gritar com o marido, ela não vai expulsar os dois, Sim, mas ela vai ajudar. Vai pegar um café, arrumar uma sopa velha, umas roupas lá que dá cara, e assim, deixar ele quietinho, né? E mesmo que ele morra de vergonha depois, que volta a si, né? Porque a pessoa volta a si. Aí quando se acha, é complicado, mas é aprendizado para a gente, né? Aprendizado de que o cristão, ele flui a bondade de Deus, entendeu? Ele não precisa alguém chegar para ele, ó, você não está vendo lá? O carro quebrou o carro lá, tu não está vendo? Você não vai ajudar lá, não? Mas está chovendo, estou com a minha família, eu vou ter que pegar uma corda, amarrar, puxar o carro dele, sim. que nem que aconteceu na subida, né? Você vê uma pessoa desesperada lá sozinha lá, Ninguém ajuda? chuva nas costas, a turma está buzinando ainda. O que a gente tem que ver aí, que quando o cara tem a plena, ele flui, Ele transborda, né? né? Ele não precisa alguém falar para ele, faça, né? E nem precisa ele falar para ele mesmo, a coisa flui. Sim. Isso me lembra uma parábola, né? Parábola é que a gente estudou domingo, os jovens aí. O bom samaritano, né? Lembra a parábola os levitas, né, os que passavam lá não ajudavam, né? Menos esperavam. E o nosso papel é fazer isso, né? O senhor Adalto explicou, né, essa situação desse rapaz aí, dessa história. E na história do samaritano, a gente às vezes tem a tendência de culpar o levita e o escriba, Sim, mas a gente poderia fazer a mesma coisa. sim. Por quê? Porque se o levita fosse ajudar o cara, ele ia ficar uma semana sem poder trabalhar no templo. Ia ficar de castigo. Provavelmente ele estava indo para Jerusalém porque era o turno dele de trabalho. Sim, E já pensou, o turno dele de trabalho era uma semana. Ele ia perder o trabalho porque ele ia estar impuro. Entendeu? Então eles, a gente tem que. Por isso que eu estou falando com vocês. A bondade do cristão tem que fluir. Ele não tem que pensar. sim, Se deixar ele pensar, ele não faz. Entendeu? sim, Que nem entrar no chuveiro gelado. sim. Se você ficar botando o dedinho ali, Não vai você entrar. não entra nunca na água gelada. Sim. Você simplesmente entra e aguenta. Exatamente. E, Tem que fazer e pronto. o samaritano, ele simplesmente fez. É, Ele não pensou nas consequências. sim, E se ele pensa, ele não vai. exatamente. A gente não pode ter esse medo, né, senhor Adalto? Porque o que ele fala aqui no verso 12? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade, certo? Essas são as virtudes de quem? De onde vêm essas virtudes? Sim, de Cristo também, não é isso? Através de Cristo. Então, se Cristo não está mais na terra, agora, quem é que, as pessoas lá fora vão ver essas virtudes em quem hoje? É em nós. Se eu falo que eu sou cristão, o que é um cristão? O que significa um cristão? Sim, eu sou um pequeno Cristo, não é isso? Então eu tenho que fazer aquilo que Cristo faria, né? E ele faria, como o senhor falou, não tinha medo da consequência, né? Fazia, e ele teve várias consequências, né? A cura no sábado, e teve outras, né? Sentando ele estava jantando com os cobradores de impostos, né? Então, há vários exemplos, né? A gente vê na Bíblia. Então, a gente tem que ser, é que nem o senhor falou, às vezes é fácil, eu não vou nem dizer que é fácil, às vezes é até difícil com o próprio irmão, imagina lá fora, né? Como a gente não deve ser. Se a gente tem dificuldade às vezes, de fazer isso com o irmão, imagina lá fora, né? Você ser longânimo, você ter humildade, você ter mansidão, né? Tem vários exemplos que a gente vê de discussões, de brigas, o irmão citou alguns exemplos aqui também, né? De trabalho, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Isso tem que estar em nós. São frutos que tem que estar impregnados na gente.
É difícil, tem dia que é difícil, irmão. Você ser manso, você ser longânimo, né? Esses tempos que eu estava falando com a varoa, eu falei, caramba, eu estava assim com muito calolô, né? A paciência estava num... Mas eu não sou assim. Eu falei, caramba, minha paciência não está... E se eu não estou conseguindo fazer isso com a minha filha, que é uma pequenininha, imagina lá fora com outra pessoa. Vou chutar o pau da barraca. Então eu comecei a... Falei, caramba, a gente precisa... a gente tem que ter o fruto, né? E elas precisam ver isso na gente. E lógico que tem hora de brigar, de chegar junto, né? Mas tem que tomar muito cuidado. E isso é a bondade, né? A humildade, a mansidão, a longanimidade. Quando eu falo de humildade, para vários assuntos, né? Vários termos, né? A repreensão, né? Você reconhecer o seu erro, você reconhecer o pedido de perdão, você pedir perdão também, né? Mansidão, a longanimidade, a misericórdia, né? Isso tem que estar na gente. São virtudes de Cristo que precisa estar no cristão. Cristo não está mais aqui na terra hoje, né? Essas virtudes têm que estar na gente. Mas é difícil, né? É difícil, mas a gente tem que fazer, né? No verso 13 ele diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos, né? Vocês lembram que uma situação que aconteceu lá eu acho que vocês vão lembrar, em Filipenses, no último capítulo de Filipenses, quando Paulo vai citar uma situação de duas irmãs, que elas estavam, ele cita ali a situação, né? Ele pede para que elas se entendessem. E a gente comentou sobre isso aqui, porque isso, irmãos, quando isso acontece no nosso meio, né, isso atrapalha a nossa adoração ao Senhor. Porque se você, como é que eu vou, a Bíblia fala sobre a oferta, né? Se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, nem entrega a sua oferta, nem leve a sua oferta. A nossa adoração para com o Senhor não está sendo verdadeira. Então, tudo que a Bíblia ela detalha, tudo que está na Bíblia é importante, mas quando é detalhado a situação, aí é pesado. E Paulo ele fala isso no último trecho dele da carta aos Filipenses. Eu até esqueci o nome das varoas lá que ele fala. Nome difícil pra caramba. A gente até brincou aqui. Evódia e Sintique. Evódia e Sintique, né? Ele pede para que a Bíblia vai dizer que lá elas eram bastante importantes no trabalho para o Senhor. Então ele pede para que elas se reconciliassem, né? Para que elas se entendessem e isso caísse por terra, né? Então são tipo de coisas que vão acontecendo às vezes e às vezes a gente nem sabe. Talvez a gente testou isso aqui. Às vezes acontece alguma situação, a Bíblia não relata o que aconteceu ali, tá? Mas às vezes nem aconteceu. Às vezes, acho que tá assim, não sei, tá, não tá. Aí começa. Né? Começa o diabo a trabalhar no meio da igreja em relação a isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E ele é bem claro no texto. Assim como o Senhor vos perdoa, assim também perdoai-vos. Né? Não tem como eu receber o perdão do Senhor se eu não perdoar. Pode falar, Sudok. Porque se você entender o ser humano, você vai ver que a maioria não faz o que queria, não foi por maldade, entendeu? É o jeito dela. A gente sempre contava a história do porco espinho, né? O espinho na época que nesses países onde neva, os porcos espinhos eles se juntam para se aquecer. Mas só que um fica cutucando o outro. Mas eles ficam juntos assim mesmo, por quê? Porque é a sobrevivência deles que está em jogo. Ou eles ficam juntos ou morrem, congelados. Às vezes a gente tem que, pro bem da igreja, Sim. pro bem do Evangelho, pro bem de Cristo, pro bem da salvação do irmão, pro bem. Você tem que abaixar a guarda. Tem que ser dele, Sudok. Você tem que fazer tudo, firme tudo para com todo a fim de ganhar alguns. Ele não vai para ganhar todos ainda, né? Mas o que depender de você, Jesus fala, tenha paz comigo. O que depender de você, tem que ter paz, né? Aí então, se você não tem paz, não é culpa minha. Porque a minha parte eu fiz. Sim. Olha o que ele vai falar no verso. Você quer comentar alguma coisa sobre isso? Vocês querem comentar, além do seu Adalto? Sobre essa situação?
Então vamos lá, né? Vou repetir. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. A gente pode enganar qualquer pessoa, né, irmão? Mas Deus a gente não engana, não. Deus sabe do nosso coração, sabe como a gente tem vindo adorar o Senhor, né? Estarmos diante dele. Isso aconteceu comigo algumas vezes, né? Graças a Deus, né, houve perdão, houve, né, quebra, e é muito bom quando isso acontece, irmãos. Parece que, sabe, eu não sei o tamanho da dimensão que é isso no reino espiritual, né? Mas quando isso acontece é muito bom, principalmente entre irmãos, né? Quando isso acontece, essa quebra sabe, às vezes, é que nem a gente falou, lá Evódia e Síntique, né? Paulo não relata o que aconteceu, mas talvez nem tenha acontecido. Talvez alguma coisa, um disse que me disse, alguma coisa daqui, outra dali, os irmãos deixaram, se afastaram e acabou acontecendo tais situações. Mas o problema é o que fica no coração. Se tem alguma mágoa, alguma tristeza, né, converse, né, resolvam, né, ou se tiver alguma coisa pendente, converse com o irmão. E olha o que ele vai falar no verso 14. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Né? O amor é o vínculo da perfeição, ele vai dizer. O amor é o elo que une todas as virtudes, torna a comunidade cristã madura. Né? Se conseguirmos ter esse amor uns com os outros, eu acho que vai ser mais fácil de nós transmitirmos esse amor para o mundo. Porque já pensou, você convida alguém, né? Vem aqui, aí se converte, né? Se batiza, aí começa a ver as situações e fala, pô, mas é difícil, lógico que vai ter os problemas, vai ter, né, as dificuldades, mas isso tem, o máximo que nós pudermos minimizar essas situações, a gente tem que fazer, porque isso interfere na nossa adoração com o Senhor. Né? Se você não se resolver com o irmão, se você não conversar com o irmão, o que aconteceu, o que eu fiz, não sei, né? E isso envolve humildade, envolve mansidão, longanimidade, muitas outras coisas, frutos do Espírito. Né? Mas Paulo vai falar assim, o que une, né? Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Né? Paulo fala em 1 Coríntios 13, né? Dos dons, mas o maior é o amor. Pode ter bons professores, bons pregadores, bons evangelistas, né? Presbíteros, mas o amor, pode falar, sai daí, música. Eu digo assim, o amor, nesse caso, é a justiça de Deus. E justiça por quê? Porque você perdoou o irmão, suportou o irmão. Ah, mas vai ficar isso, você vai ganhar o quê? Você ganha a justiça de Deus, que é o amor. Você é amado por Deus, ok? Se você faz alguma coisa boa, mesmo contra os seus princípios, ou lutando para fazer, entendeu? Deus reconhece, porque Deus é justo. A justiça de Deus realiza na sua vida. E o que vem com a justiça de Deus? As bênçãos. Né? Sim. As bênçãos. Deus é um pai bom, ele não deixa de dar bons presentes. Ele abençoa, né, seu Deus? Então, se você passa por fases que nem essa e consegue passar, consegue suportar, consegue amar, consegue ter misericórdia da pessoa que não é para ter misericórdia, você consegue, você vai colher a justiça de Deus. E a Sim. gente vai ver, às vezes, essa justiça de Deus só depois de muito tempo, quando você voltar naquele pensamento, olha, né? Como Deus foi bom. Sim. Mas Deus é bom, porque a misericórdia dele vai vencer, porque ele é justo. Sim. E isso faz a gente amadurecer também, né, seu Deus? Não, porque a turma às vezes pensa amor, amor, amor. Esquece um pouquinho essa palavra amor, porque esse amor que você está pensando não é o amor de Deus, é a justiça de Deus. Deus é justo, e graças a Deus. E tem gente que prefere ser julgado pelo inimigo do que ser julgado por Deus. Rapaz, isso é um perigo. O inimigo vai te ferrar. Agora Deus é justo para te perdoar e te salvar. Sim. É isso aí. Alguém mais quer comentar alguma coisa sobre essa situação? Sobre o suportai-vos, perdoai-vos, né, mutuamente, né? Tem que haver o perdão, né? Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. A justiça, melhor dizendo, como o soldado fala, né? A justiça de Deus. E isso interfere, né? Ah, não, deixa o jeito que tá tudo certo. Não, interfere na nossa adoração com o Senhor. Interfere na sua oferta, interfere na sua adoração.
né? E até mesmo pode trazer consequências ruins, né, para a gente. Porque Deus ele nos abençoa assim, né? Aqui ainda na terra, Ele cuida da gente sim aqui na terra, né? E nosso Pai, assim como nós queremos filhos obedientes, nosso Pai também quer filhos obedientes aqui na terra, né? Então nós temos que obedecer ao Senhor, irmãos. E às vezes não é ceder, é abrir mão, né? Eu costumo falar, né? Eu não quero ter razão, eu quero ser salvo. Eu não quero. No dia que quando eu fiz escola da Bíblia, alguém me questionou assim, né? Mas você não vai falar? Eu falei, irmão, eu não quero ter razão, eu quero ser salvo. Eu quero chegar no céu, eu quero estar lá, né? O que eu preciso fazer para estar lá? É o que Deus manda, é o que Jesus quer. Não tem jeito, irmão, não tem outro caminho, né? A gente está falando das práticas da palavra do Senhor, né? Então, isso tem que ser colocado assim. No verso 15, ele vai dizer assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Aqui a gente encontra mais duas virtudes, né? A paz de Cristo, né? Ela seja o árbitro em nosso coração. A paz de Cristo esteja, né? Ela seja, como é que é essa? O juiz, né? No nosso coração, né? E a gente tem essa paz, né? Ele diz que nos deu a paz que o mundo não dá, né? A paz que excede todo o entendimento, né? Então que seja dominado em nosso coração a paz de Cristo, né? Realmente. Vocês conseguem, né? Eu não sei, né? Uma pergunta. Cada um responde para si mesmo, né? Se algumas pessoas até falam, não, tem consciência tranquila, né? Não fiz nada, tá tudo. Você tem essa paz dentro do seu coração, você tem essa paz dentro de você, né? E a gente precisa colocar isso, essa paz de Cristo, na verdade, tem que reinar em nossas vidas, no nosso coração, né? A qual também fosse chamados em um só corpo, ele vai dizer. E ele vai falar assim, seres agradecidos, né? Sejamos gratos também, né? Uma marca do cristão também são essas, né? A paz, né? Que governa nosso coração, e a gratidão, são coisas que devem reinar na vida do cristão, né? São dois frutos, né? Que tem que ser um resultado da nossa união com Cristo, tem que ser essa paz e a gratidão, porque o que a gente mais vê as pessoas reclamando, né? E o que a gente mais vê são pessoas desesperadas, as pessoas desesperadas por qualquer que seja a situação, né? Mas a gente tem a paz de Cristo, a paz, essa paz que Ele nos dá, né? A paz que excede todo entendimento. Então a gente precisa guardar essa paz conosco, né? E sermos gratos também. Acho que foi levado recentemente a mensagem sobre murmuração, não foi? Que bateu de uma forma diferente, né? Pra caramba. Mas foi um baita do ensinamento, né? Lá em Filipenses 4:7 não precisa abrir, diz assim: a paz de Deus guardará vossos corações. 1 Tessalonicenses 5:18 diz assim: em tudo dai graças, né? Em todas as circunstâncias. A gratidão vem a fazer parte da vida do cristão também, irmãos. Mas está todo mundo reclamando, mas eu não vou reclamar, porque é o que Deus me abençoou, o que Deus me deu, o que eu tenho, né? Eu sou grato por isso, né? Tem gente que reclama de tudo, né? Do cachorro, do vizinho, do marido, da esposa, só vive reclamando, e é cristão às vezes, né? Poxa, né? Às vezes a gente reclama de barriga cheia, e muito cheia, porque a gente tem um Deus perfeito, um Deus maravilhoso, que já nos deu tudo, como foi falado aqui. Ele nos deu o maior sacrifício, o maior presente, né? Através do seu Filho, a salvação, o Espírito, os frutos, né? A igreja, o reino, os irmãos, né? E se a gente ficar aqui, dá para falar a noite toda, mas que Ele nos deu. Sejamos gratos, né? Pelo que o Senhor já fez por nós. Ainda que às vezes as coisas não estejam andando de acordo com nós queremos, mas às vezes não tem que andar como nós queremos, é como Deus quer, né? E o Pai sabe o que é melhor para o Filho. Verso 16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Eita! Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. O que é a palavra do Senhor habitar em nossos corações? Habitar em nós. Ricamente, ele vai falar, né? Habite ricamente em vós perdão, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Por que a palavra de Cristo tem que habitar ricamente em nós? Por que a palavra de Cristo tem que habitar ricamente dos Colossenses? O primeiro motivo é que eles estavam sendo aliciados, né? Porque tinha falso profeta lá trabalhando. Então a palavra tinha que habitar ricamente neles, né? Por que tem que habitar em nós ricamente hoje a palavra do Senhor? Ponto, vírgula.
Sim. Toda vez que o diabo vinha, ele usava a própria palavra, né? Então a gente tem que aprender um pouquinho sobre a palavra de Cristo, sobre mansidão, sobre domínio próprio, sobre misericórdia. É isso aí. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Quando que a gente faz isso aí, né? Quando que nós fazemos isso? Nós fazemos isso, né? Mas a gente tem que sempre lembrar, aquilo que é muito leu, habitar em você esse tipo de coisa, entendeu? E cantar sempre, a gente cantar em silêncio, cantar na mente, Sim, cantar, né? Ou lembrar das passagens, né? Tem que começar a lembrar das passagens. sim. Já às vezes, quando eu quero pastor, eu faço uma revisão das aulas e tudo, sabe? Tentando lembrar cada passagem, porque tem que habitar na gente, para que a justiça de Deus realize na nossa vida. É interessante esse verso 16. Acho que os irmãos podem até me ajudar, né? Igual você está falando, e a dona Jane também. Porque às vezes esse texto aqui ele é falado só em sentido em relação ao culto. Mas não é isso. Se a gente for olhar o contexto, não é somente isso. Né? Não está falando, porque Paulo não vai deixar claro isso aqui. Né? Mas eu já vi usando esse texto somente para como se fosse para o primeiro dia da semana, né? Para o culto. Né? Mas ele vai dizer: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Né? Então, isso não é somente para o primeiro dia da semana, como também ser um cristão não é somente o primeiro dia da semana. Né? Às vezes faz diferença, tá, irmãos? Às vezes, um hino, você está ouvindo um hino na sua casa, lá, a gente comentou aqui semana passada, né? Os vizinhos dão uma, né? Às vezes desperta alguma coisa, né? Esses dias mesmo eu estava limpando o carro lá, eu coloquei a caixinha lá fora e coloquei alto lá para escutar, né mesmo? Os hinos que a gente costuma cantar aqui, entoar, né? Espirituais, né? Não vai também cantar o sabor de mel, né? Essas coisas aí do tipo. Vai se vingar não sei de quem, né? Tem que tomar cuidado. Mas a gente precisa, isso também, lá fora é importante, né? Isso reflete quem você é em Cristo Jesus, né? Isso ajuda também a você mesmo alimentar o seu espírito, né? Você está se alimentando espiritualmente, você ouvindo coisa boa, né? Ouvindo sobre o Senhor, enaltecendo o nome do Senhor, né? E quando a gente também, quando não, você cantar, né, hinos, né, ao Senhor, às vezes não está tão fácil. O exemplo disso, Paulo e Silas, né? Momento difícil na prisão, né? Momento de precário realmente para eles, depois de apanhar muito, né? E depois de ser jogado numa prisão, eles decidem ali dentro louvar o Senhor. Aquilo chamou a atenção de algumas pessoas que estavam ao redor, né? E acabou ele ganhando, né, a família do carcereiro. Eles se batizam, né, e são salvos, né, para a glória do Senhor. Então, isso nos ajuda também, principalmente eu, né? Eu vou falar de mim. Eu tô às vezes, você está um pouquinho mais tenso, mais preocupado, aí começa a ouvir, né? Coloca o fone no ouvido lá. Não precisa estar sozinho no seu momento lá com o Senhor, né? Você vai ler um salmo, você vai ler a palavra, vai estudar. Isso faz tão bem para a gente, né? Isso é você chamando, né, se aproximando mais, né? Parece que você fica mais pertinho, né, do Pai. Você fica mais bom. Isso é muito bom. A gente precisa aproveitar isso, né? E ensinar. A gente precisa também ter ricamente, né, em nós a palavra para poder instruirmos, né? É papel importantíssimo, né? Instruímos os filhos, instruímos os mais novos, né? Instruímos o irmão, instruímos em alguma situação que aconteça. A gente tem a sabedoria para poder instruir, aconselhar, né? O conselho que nós temos que dar tem que ser segundo a palavra, não segundo o que nós achamos, o que nós pensamos. Doa o que doer, tem que ser segundo o que a palavra nos ensina, o que Cristo falaria, né? Não adianta querer passar pano para ninguém, tem que falar a verdade, né? A gente é melhor a gente às vezes você pode até perder, né? O irmão talvez, mas você não foi omisso em relação à palavra do Senhor. Mas que negócio, né, Eugênio? Você não perde quem já está perdido. Exatamente. Se a pessoa não quer aceitar a verdade, é porque ela nunca teve. Sim. Porque a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque muitas vezes a gente pensa que
Sim. Elas foram para lá para o casamento. Elas tinham uma lamparina, elas estavam dispostas a ficar lá a semana toda esperando. Mas quando o dono da festa, quando o dono da festa chegou e fechou a porta, e elas ficaram para fora, ele não quis saber se elas eram isso ou aquilo. Simplesmente falou, não vai entrar. Né? Se perderam, né? Mas elas eram boas, elas eram isso, elas eram aquilo. Não interessa. Se você não tiver no lugar certo, do jeito certo, vai receber um belo de um ano. Né? É por isso que a gente fala, toma cuidado, toma muito cuidado. Porque se Jesus voltar e achar você no erro, a justiça dele não vai permitir que ele te beneficie. Por quê? Porque se beneficiar você que está errado, vai ter que beneficiar todo mundo errado. Vai ter várias exceções, né? Exceção é complicado. Então, isso faça parte do nosso cotidiano, da nossa vida, né? Às vezes, só vir no primeiro dia da semana, né? Você ouvir só a adoração aqui, você só adorar o Senhor, né? Você se alimentar da palavra aqui, é muito pouco, irmãos. Muito pouco mesmo. Né? A gente precisa ter esses momentos, assim, isso ajuda a gente pra caramba na vida espiritual nossa, né? No crescimento espiritual também. Por isso que Paulo começa, agora a gente vai entendendo, né? Quando a gente vai lendo o decorrer do capítulo 3, ele começa falando algo maravilhoso, né? Portanto, vou voltar lá no verso 1, tá? Portanto, se fosse ressuscitar juntamente com Cristo, buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra, né? Então a gente tira esse tempo para pensar nas coisas do alto, pensar no reino, né? Tentar imaginar de alguma forma como que vai ser o céu, né? Se é que você vai conseguir, né, você pensar em coisa positiva. Isso é saber que você já é vencedor em Cristo Jesus. Esse dia eu li um texto, acho que foi em Coríntios, que ele fala, cheguei até, não sei se eu lembro se eu postei no Instagram, sei lá, até alguém compartilhou comigo, ele colocou Romanos também, né, que ele fala lá, vocês já são vencedores em Cristo Jesus, né? Então nós já temos a vitória em Cristo Jesus, né? Então não é mais necessário você ter mais vitória alguma, você querer saborear qualquer outro tipo de coisa, você já tem algo garantido, né, se você permanecer fiel ao Senhor. Né? Então já tem algo bom, ainda que as coisas estejam, às vezes, muitas das vezes dão ruim, mas eu sei que já tem uma coisa boa me esperando. Isso é garantido. Né? Pode falar, Zé. Eu gosto de pensar assim, é que nem você assistir o replay do jogo, que você sabe que o seu time vai ganhar. Você já sabe o que vai acontecer. Sabe que vai sofrer, bola na trave, vai para fora, vai isso, aquilo, mas você já sabe que vai ganhar. Você... Então, o cristão, ele não tem que se preocupar, Sim, porque ele já ganhou o jogo. exato, exato. É, Essa batalha foi vencida, né? então, Cristo venceu por nós. Sim, Mas o que pode acontecer? A gente pode sofrer. Se a gente não for um soldado fiel, a gente vai acabar sofrendo muito mais, sem as bênçãos que está reservado para nós. sim, Entendeu? O cristão, ele tem que ter isso em mente, porque se não sim. tiver isso em mente, ele vai acabar se perdendo de verdade. A única pessoa que pode, por si só, né, prejudicar o seu andamento, né, o seu caminhar, e o seu chegar a alcançar o que Cristo preparou para nós, é nós mesmos, né? É a gente mesmo, cedendo, né, se conformando E, às vezes perde a salvação por pequenos momentos na fé, Exato, que você acha que é de felicidade e não é. sim. Você vê que Deus, lá em Gênesis, né, lá no princípio, ele fez tudo lindo, né? E entregou para o homem, né? E se relacionava ali com eles, né? Tinham tudo, né? Mas ainda assim eles mesmos foram, né, zoião e acabou se perdendo. Então isso pode acontecer. Infelizmente nós estamos, né, enquanto Cristo não voltou para nós ainda, né, até hoje, nós estamos ainda aí expostos a isso. Tomemos cuidado e ouvimos, né, o que o apóstolo Paulo nos fala, pensarmos nas coisas do alto, né? Verso 17, a gente vai terminar aqui, porque não vai dar para ir para o 18, que ele vai falar sobre os deveres da família no próximo andamento, tá? E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Tudo o que nós fizermos, façamos para a glória do Senhor. Tudo que pode falar, Cidade. Não tem como você fazer coisa errada e dar graça ao Senhor, né? Então,
graças a Deus, né? Fiz besteira. Mais um monte de asneira e depois fala, parecendo os atores de arrebenta o carro e depois, glória a Deus. Peraí, meu irmão, arrebentou um ser que Deus criou com todo amor e carinho. E aí isso vai dar glória a Deus. A E, gente precisa tomar cuidado, né? é, Porque se a gente dá glória a Deus a tudo, que é certo, e sabemos, e com isso, nós vemos que, às vezes, né? A gente faz alguma coisa, né? Eu acho que tá fazendo alguma coisa, né? Eu vou falar por mim. Às vezes a gente, fiz. É Deus, irmãos, né? Isso é para a glória do Senhor, né? O Senhor, né? Ele fala, tudo que fizer, seja em palavra, seja em ação, fazer em nome do Senhor Jesus, né? Para que o nome dele seja glorificado, né? Tudo na vida do cristão deve glorificar a Cristo. Tudo na nossa vida tem que glorificar a Cristo, irmãos. Tudo. Pode falar, Cidade. às vezes nós vamos fazer compra, nós vamos fazer compra no mercado. Aí nós estamos fazendo compra lá, né? Aí no meio da compra a gente para e pensa, que maravilha, poder comprar essas coisas. Porque houve uma época que a gente vivia, eu e Jenny, que a gente não queria nem fazer compra. E aquela miserinha que ia lá. Então, dá graças a Deus, e geralmente a gente fala assim, não, mas isso aqui a gente vai levar para a igreja. Os irmãos, essa a gente vai levar para a limpeza. Por quê? A gente tem que aprender a dar graças a Deus por tudo que Deus nos deu, né? Olha o Sim, prazer que sim. tem. Sermos gratos nessa data. Muita gente morrendo de fome, não tem dinheiro para comprar nada. E Deus provê que a gente possa chegar e comprar alguma coisa, né? Olha, porque quem já passou aperto sabe o que é o prazer de comprar alguma coisa. É muito bom, né? Então dá graças a Deus, dá graças a Deus né? É, é, Nossa, eu sempre sou grato a Deus. Aí a eu gen- a procuro gen- com beleza, com isso, com roupa nova, com isso. Eu procuro coisa assim. ter o que Entendeu? comer, o que vestir é muito bom, né? Nossa, comer e o que vestir. O que vestir a gente acha problema. Realmente, eu pego umas calças de vez em quando. Novinha? Pego 3 por 10, é só alegria. De marca ainda. Dura. Para você ver como a gente vive no paraíso. Vivendo no É, paraíso. Agora, o que adianta? As roupas mais bonitas lá do que os caras compram por aí. É verdade. e tudo. É, e tudo Deus precisa ser glorificado. Cristo precisa ser glorificado na nossa vida em tudo. Tudo. Não adianta. Em todas as coisas, em todas as áreas da nossa vida, Cristo precisa ser glorificado, irmãos. Só para encerrar, já é 9 horas, né? A gente estava falando aqui de cantar cantos espirituais, né? Hinos, salmos e tudo mais. Essa semana eu até esqueci. Eu tava indo. A Lolo falou assim: vamos no mercado, pai. Vamos no mercado. Nem sabe o que tem que fazer no mercado. Ela quer ir no mercado. Eu falei: vamos lá, vai. Ela pegou o carrinho dela, né, de criancinha, e foi levando. Daí ela começou a cantar mó alto na rua. Alvo mais que a neve. Tipo, mó alto mesmo. E todo mundo ficava olhando assim e falava: caramba. Por isso que Deus ele nos ensina a ser como criança, né? Às vezes a gente vai perdendo isso com o passar do tempo, né? A gente, não sei, a gente não pode ter vergonha do nome do Senhor, né? Ela não tem vergonha nenhuma, tipo, e as pessoas olhavam assim para ela, as ruas cheias, né? Eu falava, entrou no mercado cantando alto, eu falei, caramba, é assim que a gente precisa ser, né? Isso tem que estar no nosso coração, né? Então a gente não pode, né? Sim, Fala, tá me envergonhando aí dentro do leite, me envergonhando de você. cantando, errando a letra e tudo, é isso, e adorando o Senhor. Isso é muito bom, né? Então é isso, meus irmãos. Vocês querem comentar alguma coisa? Pode falar, minha irmã. Não, pode ficar à vontade. Tem tempo, tem tempo. Sim. Uhum. Sim.
Sim, 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 uhum, sim, 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 exatamente. Sim. Até porque Paulo, mesmo quando ele ia exortar, ele tinha esse cuidado, né? Um exemplo, algumas questões que pegavam ele lá e ele ia falar, né? Olha, tudo tinha listo, né? Você tem que ver o que convém a você como um cristão, né? Aí, aí ele tinha que, não tinha diretamente algo, não criava algo, né? Aí é a reflexão nossa, né? Nós temos que ver se isso é bom para mim, eu tenho que ver. Se isso não está diretamente na palavra, eu tenho que fazer a reflexão e saber se isso é bom para mim, né? Se isso é o meu comportamento ainda tem que ser dessa forma, né? Pode falar, Zulu. E oração, né? Se você vê, às vezes, em vez de exortar do jeito que a gente quer que não exortar, vamos orar, né? Orar para a pessoa. Sim, Mas se uma pessoa com problema, orar por ela. Oração tem poder. E às vezes a gente não acha que tem poder. Ela tem poder. Tudo se muda com oração. Não? às vezes é melhor você orar e, né? Não falar nada. Amém, meus irmãos? Mais algo? Tranquilo até aí? Bom, vamos fazer uma oração para nós agradecermos o Senhor.